E nós estamos de volta com o Brasil Gente desta quarta-feira e hoje recebendo nos estúdios da TV Bandeirantes. Tenho a honra de receber mais uma vez o nosso querido advogado Laércio Serra, que está mais uma vez marcando presença. Boa noite, bem-vindo aqui. Boa noite, boa noite. Eu fico feliz de ter vindo para cá, ser convidado. Faz quase um ano que eu não venho, né? É por aí, né? Mas eu estou aqui, quando precisar, pode chamar aqui que nós estamos aqui. E hoje o assunto, para a gente comentar um pouco, para a gente falar, que ele vai até trazer algumas das experiências que chegam até ali o seu escritório a respeito do falso advogado. Sim, está tendo que tem muito. trazido um golpe para várias pessoas também, né? Sim, o falso advogado. Para explicar para as pessoas aí, telespectadores, eu acho que vocês já ouviram falar, né, que está na mídia há muito tempo sobre a questão do falso advogado. A pessoa se passa por seu advogado, manda processo, manda sentença, manda todas as informações do processo, manda o número do processo, o CPF, às vezes até o documento do cliente, porque ele consegue acessar o processo, e diz para a pessoa, olha, você tem que pagar uma certa quantia para liberar um valor. Aí oferece valores absurdos, e aí a pessoa fica logo desesperada, fica ali, meu Deus do céu, aquele dinheiro. É um caso aí que ofereceram 68 mil, aí a pessoa tinha que pagar 3 mil para receber 68 mil na mesma hora. A pessoa fica naquele desespero, querendo receber o dinheiro e acaba não pensando bem. E acaba fazendo um pagamento para as pessoas de processo que é existente, mas não tem esse valor lá depositado, nem está liberado esse valor. E também esse pagamento também é desviado, não é para a justiça, nem para perito, nem para nada, e sim para os fraudadores. Doutor, como é que esses fraudadores eles conseguem adquirir essas informações e aí aplicar esse golpe em várias pessoas, como você falou? De repente eles apresentam o próprio processo ali, verdadeiro, e a pessoa acaba aqui acreditando em tudo aquilo, né? Os processos eles são públicos, né? A gente sabe que os processos são públicos, a natureza dos processos tem publicidade. Por quê? Para todo mundo poder até ter acesso à movimentação do processo. Mas documentos que tem lá no sistema, que é o sistema agora eletrônico, porque antes a gente tinha que pegar o papel, né? Sim. Hoje em dia não, é tudo sistema eletrônico. A pessoa conseguindo uma senha ou conseguindo o número do processo, que às vezes consegue em sites, né, de pesquisas, o que acontece? A pessoa acaba puxando aquele processo. Quando ele puxa aquele processo, ele lê o processo. Tem uma pessoa que sabe como é o andamento do processo, sabe explicar o processo, vai dizer tudo sobre o processo, porque tem lá a explicação. E normalmente é uma quadrilha especializada e geralmente tem alguma pessoa envolvida que tem algum conhecimento de direito para na hora de passar as informações para o cliente se passar por advogado e a pessoa acreditar para o advogado porque a pessoa tinha aquela consistência em saber explicar o processo, que tinha o andamento do processo, na hora é um fraudador. Mas a pessoa tem que perceber, né, essa fraude e não é muito difícil de perceber, porque normalmente eles mandam mensagem para o número de telefone desconhecido. A pessoa diz, ó, esse número agora é o meu, eu estou falando, eu trabalho com um escritório de advocacia, e é bom sempre a pessoa falar com o número oficial do escritório. E esse número oficial, normalmente, os advogados trazem na petição. Entendeu? Então, se tiver outro número que não for aquele da petição ou da procuração, que muitos advogados botam na procuração, geralmente esses números não têm credibilidade. Então, é bom sempre confirmar com o advogado ou nos números oficiais. E existe algum perfil das pessoas que estão sendo mais vítimas de casos como esse? Assim, geralmente, casos de consumidor, alguma coisa desse tipo? Sim, primeiro é estelionato, né, que eles cometem, né? Teve a lei 14.155 de 2021, uma lei bem recente, né, que colocou com 5 a 8 anos de prisão para esses casos. A pessoa pode responder para o estelionato. Agora, a pessoa que está tendo processo judicial, ela tem que ter uma consciência do processo judicial. Tem que pedir para o seu advogado, viu, pessoal? Vejam, fala para o advogado, eu quero o número do processo, eu quero que você me ensine. Lá tem a consulta pública, você pode inserir o número do processo, às vezes até seu nome, o CPF, entendeu? Aí você vai acessar o processo e vai ver a movimentação do processo. Infelizmente, tem alguns profissionais que acabam não querendo mostrar a movimentação do processo ou ensinar o cliente que tem como ele olhar a movimentação do processo e explicar, ó, a movimentação aconteceu isso, quando acontece essa movimentação assim, porque evitaria muito também esse tipo de golpe, a pessoa sabendo e acompanhar o processo. E outra coisa que é importante salientar, mesmo que fosse o advogado oficial dizendo para você depositar um dinheiro para você receber o dinheiro, se o advogado não falou para você no início do processo, tu não é obrigado a pagar. Muita gente não fala isso. Tem várias pessoas aí que a gente vê em várias entrevistas e nunca se fala sobre isso.
que também tem a responsabilidade do advogado, que é o dever de informação, e ele tem que dizer lá no início do processo, dizer assim, olha, cliente, tem um dinheiro que a gente vai ter que pagar, uma custa do processo, e lá no final você vai ter que pagar e tudo mais. Não chegar de repente, ó, tem um dinheirão aqui, toma, paga esse valor, essas custas, porque não foi nem conversado inicialmente. Então, se não foi conversado inicialmente, tem alguma coisa errada. Se tem alguma coisa errada e alguma coisa muito facilitada, é golpe. Porque geralmente para pessoas que têm ainda pouca receita, tem o benefício da justiça gratuito, né? Mas mesmo assim, ainda utilizam isso para fazer esses golpes. Né? Sim, a pessoa diz que o benefício da justiça é dizer que tem que pagar o perito. Às vezes dizem que é até para corrupção, que tem que pagar uma parte para o juiz. Eles explicam, eles fazem de todas as formas. Eles fazem de todas as formas. E a pessoa quer o dinheiro, quer aquele sonho, quer pagar suas contas. Está complicado para todo mundo sabe que está complicado, a vida tudo está caro, e a pessoa fica no desespero, ela não pensa muito bem na hora de fazer o negócio. Então, o que eu digo como dica? Que todos os tipos de golpe que acontecem, uma maneira só, você pode resolver todos os tipos de golpe. A pessoa que te pediu o Pix ou o valor, deposita só na conta da pessoa. Por exemplo, diz assim, alguém se passou por mim dizendo que é falso advogado. Pague esse boleto. Não, doutor, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar o Pix para a sua conta, o senhor me manda seu Pix, o senhor faz o pagamento lá do boleto. Então, sempre vai cair na conta da pessoa. Então, se for outro tipo de golpe também, que for uma filha, um filho que pediu ajuda, aí diz, faz o Pix no nome de fulano de tal, de um terceiro. Tudo diz que eu não vou fazer no nome de terceiro, eu não aceito fazer Pix em nome de terceiro, só da pessoa. Aí a pessoa diz, eu não tenho como receber, não tenho como fazer, então, infelizmente, eu não posso te ajudar. Porque senão você vai ser vítima do golpe. Acaba caindo, a gente pode sair um pouquinho, sobre aquela questão de comprar carro. Você compra carro lá no negócio, aí você manda o Pix para uma pessoa que não está o nome do carro. Aí a pessoa pensa assim, cara, é você pedir para levar um golpe. Se você tem um carro, tem o nome do carro lá, eu só aceito pagar no nome do dono do carro. Mas eu não aceito, não é assim que funciona, então eu não faço negócio. Essa regra básica que eu estou falando, só pagar para aquela pessoa que está pedindo, aquela pessoa que você sabe quem é, e ela fazer os pagamentos lá para os terceiros que eles queiram fazer, é a melhor forma de você evitar qualquer tipo de golpe. Isso é uma dica muito importante, fundamental, que muita gente não fala. Perfeito. E aproveito aqui para falar também sobre a respeito da regularidade de advogados. É possível se identificar um advogado, saber se ele realmente tem um registro por meio da internet? Tem como verificar isso? O golpe do falso advogado é uma pessoa se passando por um advogado existente, que tem registro de ordem, ele pega a foto do perfil, às vezes consegue tirar foto do perfil do advogado e coloca na rede social. A foto é a mesma, o escritório é o mesmo, o negócio, tudo igual, tudo igual. Entendeu? Não é uma pessoa se passando por um advogado e dando golpe, não, é uma pessoa dizendo que é o advogado dele, só que com outro número, e dizendo, ou às vezes ele até diz o seguinte, eu sou advogado fulano de tal, por exemplo, Laércio Serra, mas eu vou passar para o doutor Marcos resolver esse problema. Aí a pessoa vai conversar com esse doutor Marcos como se fosse um advogado e na hora não é um advogado. Assim acontece dessa forma que tu falou, que é uma pessoa que se passa por advogado que não é. Mas geralmente o crime de falso advogado é a pessoa se passando por um advogado real que existe e ele sabe o número de ordem, sabe tudo, todas as informações que tem no processo, ele sabe. E hoje fica ainda mais complicado com a informação, né, que está aí disponível na internet. Tem diversas formas de procurar isso, de conquistar isso. E traz esse perigo ainda maior, né, para as pessoas que não têm esse cuidado para evitar cair no golpe. Né? Por isso a pessoa tem que ter, ficar alerta. Quando você olhar que a coisa é muito boa para ser verdade, não é verdade. Fique triste logo aí, pode ficar triste, mas é melhor você ficar triste de uma coisa que é irreal do que você ficar mais triste ainda. Hoje em dia, às vezes, eles não estão nem pedindo mais dinheiro também no golpe de falso advogado, eles fazem outros tipos de golpe. Por exemplo, eles mandam o link, a pessoa acessa o link, coloca os dados bancários, bota os dados tudinho, aperta no botão, baixa um vírus, e esse vírus ele acessa o celular da pessoa. Às vezes, o que acontece também? Eles fazem chamada de vídeo. O cara é tão golpista que ele faz chamada de vídeo. Aí na chamada de vídeo ele grava a face da pessoa todinha. Aí o que ele faz? Pega o aplicativo dela e faz o reconhecimento facial e faz empréstimo, faz tudo e faz todos os tipos de golpe. Então os golpistas estão aí para fazer tudo. E a maioria dessas pessoas aposentadas
quando elas vão fazer, diz assim, eu não fiz empréstimo, e na hora que ela bota na justiça, aparece lá o rosto dela, e ela diz, mas como é ter meu rosto? É porque geralmente a pessoa fez chamada de vídeo com alguém, eles pegaram o rosto da pessoa e fizeram. Aí também tem responsabilidade que tem que ser vista também desses bancos que abrem conta dessa forma. Aí tem que ver cada caso é um caso, aí tem que procurar um profissional adequado para dizer como é para resolver cada caso. Resolver cada caso. Doutor, então para encerrar a nossa entrevista de hoje, fazer a pergunta aqui de quem, porventura, já se viu, né, ser atingido por um golpe desse, o que fazer agora para tentar correr atrás do prejuízo? Primeira coisa é ir para o advogado oficial. Tá? O advogado oficial tem que saber. Tem que fazer o boletim de ocorrência, pode ser online, mas a pessoa que perdeu valores ou passou valores, é melhor ir na SEIC, lá no bairro de Fátima, porque lá tem a delegacia de crimes virtuais. Lá eles são especializados nisso. Então é melhor ir para lá. Agora a pessoa que só viu ou tentaram fazer o golpe, pode fazer o boletim online ou em uma delegacia mais próxima, que você pode fazer esses boletins. As pessoas, pessoal, faz crime, perde coisas, cai em golpes e geralmente nem faz sequer um boletim de ocorrência. Então, também você está ajudando a marginalidade, entendeu? Você que caiu no golpe, você que foi fraudado, você que teve alguma pessoa lá, às vezes a pessoa fica com vergonha por ter caído no golpe e não quer escrever, mas você acaba atrapalhando outras pessoas de salvaguardar elas também. Então, não pense só no seu pessoal, você que já caiu em vítima de algum tipo de golpe, eu peço a vocês que façam pelo menos um boletim de ocorrência online, que isso ajuda muito a polícia a fazer esse tipo de investigação de qualquer crime virtual. E importante, como o senhor falou, frisar aqui, informar também o profissional que estava assim, utilizando a imagem utilizada, para que ele possa tomar alguma medida também, né? Sim, aí quando o profissional, ele vai ter que fazer a denúncia, né, normalmente é o WhatsApp, né, que eles utilizam o aplicativo WhatsApp, faz a denúncia, pega para outras pessoas também denunciarem, para ver se cai o perfil. E também tem como acessar e mandar e-mail. Se você colocar lá, como você registrar uma ocorrência no WhatsApp de perfil falso, aí tem todos os detalhes que você pode organizar, tem várias delegacias também, várias seccionais da OAB também já fizeram campanhas sobre conscientização, como se fazer os procedimentos adequados, mas tem que fazer algo. A grande questão é essa, é não deixar o marginal fazer o que ele queria fazer ou fez e você largar de mão e dizer, não vou resolver isso. Faça o boletim de ocorrência e procure seu advogado, que ele vai te orientar qual a modalidade e talvez até fazer uma nova ação judicial, porque os bancos podem ter responsabilidade nesse tipo de crime, porque facilitou o golpe. Exatamente. Eu quero agradecer aqui o doutor, o professor Laércio Serra, inclusive as redes sociais, para quem quiser tirar mais alguma dúvida, está disponível. Advogado Laércio, arroba, né, o Instagram, advogado Laércio, aí pode seguir lá que eu sigo de volta sempre. Pronto, agradeço mais uma vez, doutor. Eu vou ficando por aqui. Olha, amanhã tem mais Brasil Gente aqui na nossa programação. Forte abraço e até lá, se Deus quiser.